Apocalipse 2, de 1 a 6, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, e arrependa-se, e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu os odeio. Versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Estava pensando, né? Normalmente no retiro, quando a gente pensa em retiro, a gente pensa num tempo legal de comunhão, de aprender coisas legais. Então eu estava pensando nessa questão de que com algumas exceções, a gente vai ouvir uma mensagem muito parecida com aspectos diferentes. A gente vai ouvir Jesus elogiando as igrejas. A gente vai ver Jesus falando das coisas que ele tem contra a igreja. E a gente vai ver Jesus, então, dando uma palavra de encorajamento e dando uma promessa que se fizerem diferente. Então, assim, se porventura você se sentir desafiado ou desafiada, ou com o seu coração um pouco apertado por um tempo e dolorido, saiba que tá ok, tá bom? Tá ok, porque vai ser uma coisa que o Espírito Santo vai fazer. Não vai ser eu, não vai ser o pastor Rodrigo, nem o pastor Manolo. Então, quando nós olhamos aqui, a gente consegue receber essas palavras, não vindo da boca de qualquer pessoa, gente. Vindo da própria boca do Senhor Jesus. E isso deve fazer com que os nossos corações sejam mexidos. O livro de Apocalipse é um livro incrível. Muita gente debate sobre esse livro, muita gente fala coisas sobre esse livro. Mas a coisa mais importante desse livro é que esse livro ele começa com a revelação de Jesus Cristo. Então João ele tem essa visão, essa revelação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele não é só o centro do futuro da igreja, mas ele é o centro de tudo que nós somos. Então, diante dessa revelação de Jesus Cristo no primeiro capítulo, como se fosse uma história relacionada ao passado, a gente vê no capítulo 2 e 3 o agora. Jesus falou com o seu povo lá no começo, com a sua igreja. Mas ele está falando com a gente hoje, ele vai falar com a gente hoje, ele vai falar com a gente amanhã, ele vai falar com a gente domingo. Mesmo que a realidade das igrejas sendo histórica no passado e contemporânea nesse tempo, existe uma mensagem de Jesus Cristo para cada igreja, para cada situação no qual essas igrejas se encontram no dia de hoje. Então a gente vê esse começo já ele falando que é o anjo dessa igreja em Éfeso. A gente vê ele direcionando a palavra às suas igrejas e aos líderes dessas igrejas, que são extremamente responsáveis. Eu vou falar mais para frente sobre o que a igreja ouve ou deixa de ouvir, e a responsabilidade de alimentar, e cuidar, e proteger.
Fala que aquele que tem as 7 estrelas em sua mão, ele anda no meio do seu povo. Ele é o dono da igreja, ele é o dono do seu povo. Então a gente começa desse ponto de partida, de um pressuposto, que a igreja de Jesus Cristo, nós aqui representados, nós estamos debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Não de nenhum outro nome. Não de ninguém outro poderoso, não de ninguém outro famoso, mas do próprio Senhor. A gente vai ver sobre essa igreja que havia conhecimento, mas faltava paixão. E a gente vai ver que ao nós olharmos para cada igreja, nós estaremos sendo diagnosticados por Jesus Cristo. E não tem ninguém aqui nessa sala que pode sair daqui no domingo como se nada tivesse acontecido e que estivesse tudo bem. Éfeso era um lugar incrível. Hoje ela é a Turquia, né? Também chamada antes de Ásia Menor. Éfeso quer dizer cidade desejável. Nós que já viajamos para alguns lugares, nós temos as nossas cidades desejáveis, né? E você que ainda talvez não viajou, o dia que você viajar, você vai ter um lugar que é desejável para você. E a gente começa então pensando nessa cidade antiga de Éfeso, uma cidade portuária localizada na costa oeste da Ásia Menor, hoje conhecido como Turquia, um lugar incrível. Uma cidade extremamente significante na história do mundo até o dia de hoje. Uma das maiores e mais impressionantes dos tempos antigos. Um centro político, religioso e comercial. Era famosa na sua província, era chamada da primeira e mais nobre metrópole da Ásia. Também conhecida como o Mercado da Ásia. Um lugar extremamente popular de compra e venda. Por isso era conhecida como o Mercado da Ásia. Uma cidade extremamente pagã. E qualquer semelhança, né, não é mera coincidência com muitas coisas que a gente estamos acostumados. Ela era conhecida por ser o centro da adoração da deusa Diana, mas também conhecida como Artemis. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma cidade imoral. O templo dessa deusa Artemis era conhecido por ter centenas de sacerdotisas, que eram também prostitutas, e vendiam seus corpos em rituais de coisas de espiritualidade. Se você procurar no Google, você vai poder achar uma coisa horrenda, extremamente voltada para a questão sexual. Então esse é o contexto dessa igreja. Essa igreja de Éfeso, ela nasce em Atos 19. Você pode ler depois. Essa igreja tinha uma dinâmica fora do normal. Ela tinha uma história de dinamismo e uma coisa exemplar de exemplo para as outras igrejas. O apóstolo ministrou mais tempo nessa igreja do que em qualquer outro lugar. Paulo se dedicou a essa igreja com paixão. Imaginem, gente, você sentar diante do apóstolo Paulo e receber, imagina, até aqueles que não tinham fome deviam ir para o culto faminto, desejosos em ouvir o que aquele homem tinha a dizer. Pelo menos 3 anos sendo ensinado por Paulo. O evangelho se espalha por toda a região, outras igrejas nascem diante disso. A gente vai ver que pessoas incríveis passaram por essa igreja. Quando você vê lá em Coríntios, Paulo dizendo assim, uns se dizem de Paulo, outro de Apolo. Apolo era conhecido por ser um mestre das escrituras. Gastou seu tempo lá também. Então essa igreja ela tinha uma significância muito importante. 2 cartas é direcionada para ela. E uma das coisas que a gente percebe, que foi muito interessante depois de que a gente fechou o tema, né? É que o ano passado, o nosso retiro foi acerca dessa igreja.
O nosso retiro foi acerca da carta para essa igreja. E há quem diga que essa carta do livro de Efésios era como se fosse um dos pontos mais altos acerca da nossa posição em Cristo. O apóstolo Paulo começa falando palavras teológicas extremamente profundas, como Deus nos escolheu, como Cristo, o Filho, nos regenerou, nos redimiu, e como o Espírito Santo nos selou, para que a gente pudesse sentar nas regiões celestiais com Cristo, e usufruir de uma bondade da sua presença e das suas bênçãos. A gente vê que pessoas incríveis liderando igrejas não é o suficiente para segurar o coração do povo. Timóteo passou por lá, Áquila e Priscila passaram por lá, João passou por lá. Uma igreja privilegiada, especial, numa localização radical. Em Atos 19 acontece uma das coisas mais incríveis do Novo Testamento dentro da perspectiva bíblica da igreja. Fala que todos que praticavam feitiçaria, ao se converterem de verdade, eles levam os seus livros para uma praça e eles queimam os seus livros caríssimos, coisas que eles davam a sua vida por eles. Talvez que valessem milhares e milhares de reais. Por causa de uma obra que o Espírito Santo fez através do seu povo. Ninguém mandou aquelas pessoas levarem os livros para a praça. Ninguém os forçou a fazer isso. Ninguém falou que eles tinham que fazer. Veio uma convicção. E essa convicção mexeu com a vida deles. Eu não sei vocês. Tem coisa na nossa vida que Deus falou com a gente e a gente abriu mão. E eu amo isso na Calvary, que nós não temos isso. Isso não vem do pastor. Isso não vem da liderança. Isso vem de uma convicção divina. Porque a gente entende que não cabe a nós falar isso para os outros. A gente entende que se o Espírito Santo, ele é poderoso e capaz de ministrar os nossos corações. Então coisas que a gente fazia, a gente deixa de fazer. Coisas que nós gastávamos nosso tempo, nosso dinheiro, a gente não quer mais fazer. Porque algo aconteceu assim como aconteceu na vida daquelas pessoas que estavam lá. Primeira observação para a gente, antes de nós entrarmos mais a fundo no texto, gente. Pode Deus mudar uma cidade? Éfeso era como Curitiba, como Rio de Janeiro, como Lima. E teve um povo que estava lá, servindo o Senhor de coração. E o Senhor fez algo. Há quem diga que a igreja de Éfeso talvez foi uma das primeiras mega igrejas no primeiro século. Deus estava fazendo algo radical. Mas algo acontece, gente, daquela carta que nós estudamos no ano passado, para essa carta que a gente está lendo nesse momento, gente. E o que se passaram, na verdade, foram 30 anos depois. Jesus então escreve para essa igreja. E a gente pode ver o que acontece nesse tempo. 30 anos. A gente pode pensar que talvez 5, 10, 15 anos talvez não pareça muita coisa. Mas na vida de uma igreja, na vida de uma pessoa adulta, na vida de uma família, 30 anos, muita coisa pode acontecer, gente. E aí então a gente vê essa apresentação nos primeiros versículos, né? A gente vê que ele fala do anjo à igreja em Éfeso: escreva, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, que ele anda sobre os candelabros, né? Então a gente vê que Jesus, ele é profundamente ligado a essa questão de lidar com a sua igreja que ele conhece. Ninguém é capaz de dar um diagnóstico melhor de mim e de você do que o próprio Senhor.
Então a gente olha para isso, a gente vê a autoridade e a segurança máxima de Jesus sobre a sua igreja. As outras cartas, só para dar um pouquinho de introdução em relação às outras cartas, não vou falar sobre. A gente pode ver uma coisa muito semelhante. Algumas pessoas dividem de forma menor, outra um pouquinho maior. Mas a gente pode ver que há uma apresentação, uma introdução, há uma declaração sobre a condição, né? Há um veredito, há um mandamento, há uma exortação e há uma promessa. E essa é uma coisa incrível acerca de Jesus. Ele não, vê como é que ele é tão bondoso? Ele não aponta algo errado nas nossas vidas e fala, se vira. Não, ele nos mostra o caminho e ele nos mostra uma promessa. Se você andar por esse caminho aqui que eu estou mostrando para vocês, é caminho de bem. É caminho de coisa boa. Então a gente pode ver o estado de cada uma dessas igrejas, o estado da nossa própria caminhada com Cristo, e observando cada sessão do que Jesus tinha para a sua igreja. No versículo 2 ele fala assim, conheço as suas obras. Conheço as suas obras. Gente, essa palavra ela é aterrorizante. De pensar de que a gente pode viver uma vida de aparência e tentando parecer ser algo que a gente não é. E quando Jesus fala assim, Cacá, eu conheço inteiro você, cara. Não tem nada sobre você que me é desconhecido. Calvary Curitiba, eu conheço as obras de vocês. E isso é uma coisa radical. A gente vê então que aí ele dá essa coisa, né? Com essas suas obras, ele começa falando do trabalho árduo e a sua perseverança. Essas são características de uma igreja saudável, gente. Um trabalho árduo, a perseverança que é esperada da igreja. Fala que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Isso é ortodoxia cristã, gente. Isso é ortodoxia de uma doutrina correta. Uma igreja só é capaz de fazer isso aqui, gente, que conhece a verdade. Uma igreja que não conhece a verdade não é capaz de lidar com essa realidade, porque eles acabam tolerando. E o que a gente está vendo por aí mais do que nunca é a tolerância acerca de falsos mestres, de falsos apóstolos, de falsos ensinos. Esses ensinos, normalmente, gente, cara, eu queria que vocês... Tem uma coisa que para mim o que pega é que ensino falso e errado e antibíblico, ele não vem de uma forma direta, o qual você rejeita logo de cara. Ele é sutil e ele parece as escrituras, gente. Tem igrejas que falam que eles pregam o evangelho da graça. O evangelho da graça, mas você tem que fazer isso aqui. E aí já tipo assim, não é o evangelho da graça. A salvação é pela fé e pela fé somente. Mas você tem que fazer isso aqui. Se você não fizer isso aqui para a igreja, ou para o pastor, ou para a liderança, a salvação não está disponível para vocês. Eu poderia citar muitas outras coisas acerca disso. Mas a gente precisa cuidar. E aí então a gente vê, no versículo 3, a gente vê a prática da ortodoxia, a ortopraxia. Fala assim que você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Que elogio legal, né, gente? E pensar de ser reconhecido pelo Senhor por essas coisas. É uma coisa incrível. Ser reconhecido pelo Senhor é uma coisa incrível. E como nós queremos ver isso como igreja. Quando Jesus é o Senhor, a autoridade maior sobre a sua igreja, toda a doutrina, todo o ensino, toda a
prática da igreja tem que ser ao redor e no centro do nome de Jesus Cristo. A única forma que a gente vai conseguir entender o que é falso, o que é errado, é quando nós conhecemos o que é verdadeiro. A posição pastoral, gente, da liderança das igrejas que lidam com isso, é como se, quando Jesus direciona a palavra aos pastores, aos líderes, é como se nós fôssemos, num bom sentido, alguém que é um mediador com o Senhor. Eu sou responsável, extremamente responsável, gente, pelo alimento que essa igreja está sendo alimentada. E ao mesmo tempo que eu entendo essa responsabilidade, eu vou estar diante do Senhor por ela. E por isso nosso desejo é que dê alimento saudável. As Escrituras, doutrina. Nós desejamos poder reportar para o Senhor coisas boas acerca dessa igreja. Poder ir diante do Senhor e falar: Senhor, eu te agradeço pela vida da Calvary Curitiba, pela Calvary Lima, pelos nossos amigos, que eles estão vivendo para Ti. Eles estão perseverando, eles estão passando por sofrimento, mas eles estão rejeitando o falso ensino, o falso profeta. Imagina que incrível poder falar: Senhor, eles têm uma paixão incrível, fora do normal. Eles não são apáticos em relação ao Senhor. Eles não são preguiçosos como a igreja de Sardes, Senhor. E talvez a culpa seja minha, mas Senhor, obrigado, Senhor. Então é a nossa responsabilidade alertar vocês acerca do mal, dos falsos ensinos, de igrejas que têm o nome de Jesus Cristo, mas não ensinam a revelação de Jesus Cristo, somente Jesus Cristo. A igreja é sobre Jesus Cristo, sobre nenhum outro nome. Não há outro alicerce. E aí então, ele começa de uma forma interessante, porque parece, isso se torna até uma abordagem de resolução de conflito. De que você exalta as coisas boas que a pessoa está fazendo, e depois você vai lá e chega num ponto de falar: cara, isso aqui está errado. Então a gente vê então no versículo 4. Ele fala: contra você, porém, eu tenho isso, você abandonou o primeiro amor. Antes disso, eu só quero ressaltar algumas coisas que eu acho de extrema importância. Só para ser fiel ao que eu acredito que eu preciso ser, no sentido, gente, existe muito falso ensino por aí. Isso a gente tem consciência, gente. Mas quando você ouvir coisas que você vê que está fora das Escrituras, procure pessoas que são capazes de afirmar isso para você. Você vai ver grandes nomes no nosso meio, gente, falando sobre todo mundo vai para o céu. Deus é tão bom. Como é que Ele vai mandar as pessoas para o inferno? O nome disso é universalismo. E existem muitos pastores famosos que acreditam nisso. Tem pastores que se venderam. E as Escrituras, então, elas já não são mais as Escrituras. Elas contêm parte das Escrituras. O que isso muda na nossa vida? Isso muda na nossa vida que eu faço o que eu quiser. Porque quando as coisas na Bíblia falam que tal coisa é errado, não é bem por aí. Você está falando de uma coisa antiga e arcaica que não tem nem consciência do que estamos vivendo em 2024. E aí a gente precisa ser lembrado que as Sagradas Escrituras é velha, é arcaica, é antiga, mas ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Porque ela é capaz de navegar por todos esses tempos com a sua eficiência, suficiência e inerrância. Amém?
E aí então ele fala, então, no entanto, diante dessas coisas, depois de ver todas essas coisas legais, eu tenho contra você isso aqui. Você abandonou o primeiro amor. No entanto, mas contudo, sobre tudo isso que a gente falou, tem essa coisa aqui. Existe uma coisa importante na observação desse texto. É a diferença entre o deixar e perder. É importante entender isso aqui. Algo pode ser perdido por acidente. Mas deixar e abandonar é um ato deliberado. Embora possa não acontecer de repente, da mesma forma quando nós perdemos algo, nós sabemos onde encontrá-lo. Mas quando deixamos e abandonamos, sabemos. Então, embora esse povo tivesse deixado o seu primeiro amor, tudo parecia ótimo por fora, gente. Tudo parecia legal. Estava tudo certo. E esse é um perigo para a igreja nos dias de hoje. De ter uma aparência de que está tudo bem, quando falta amor, quando falta paixão, quando foi deixado de forma deliberada devido a todas as outras coisas, todos os nossos outros amores, todos os nossos outros desejos, todas as coisas que o nosso coração deseja. O Spurgeon falou assim: uma igreja não faz sentido, não tem razão para uma igreja ser uma igreja quando não tem um amor em seu coração por Jesus, ou quando seu amor se esfria. Você perde o amor, você perde tudo. Para nós casados, a gente consegue imaginar um pouquinho. Não faz sentido nenhum uma relação de um casal que fez o seu voto, a sua aliança de confiança e de eternidade até o fim, e você viver uma vida onde já não existe mais amor. Não faz sentido. Eu não estou falando de paixão, daquela paixão ardente de quando a gente começa a namorar ou quando a gente acaba de casar. Porque isso vai embora um dia. Para o pessoal solteiro, só um lembrete, isso aí vai embora um dia. Alguns mais rápido, outros menos. Mas a aliança, o compromisso, o contrato, ele continua. E aí requer um reconhecimento, um pouco mais do que um reconhecimento. Isso requer uma realidade do que talvez uma aparência, assim como o povo de Éfeso, talvez começasse a se preocupar mais com as coisas do que o próprio Jesus. E isso é assim em qualquer tipo de relação, de fidelidade. Quando a gente começa a dedicar e a ser devoto às coisas que já não são mais aquela coisa primária do que deveria ser. Alguma coisa, então, se mostra errado. Gente, a fé, essa realidade da prática cristã, ela não é um sistema de doutrinas e ensinos a ser crido simplesmente num aspecto religioso. Nós cansamos de repetir que quando nós olhamos nas cartas que nós estudamos nos últimos anos, às vezes que a palavra experiência aparece, está falando de vivência. E esse é o cristianismo. O cristianismo, ele é uma relação a ser vivida, o qual a doutrina, o ensino, ele permeia a vida do cristão como um manual que nos empurra em uma direção norte. Jesus Cristo. E aí quando nós falamos então de um amor radical e paixão,
Desculpa, pessoal solteiro, mas não tem como não pensar nesse aspecto de uma paixão maluca. De quando a gente se torna pessoas chatas, de que a gente só quer falar da pessoa que a gente achou. Que todo mundo pode ser lindo, mas a pessoa que a gente achou é a mais linda, é o mais lindo. Eu lembro de uma história, para tirar um pouquinho o foco da questão do casamento, mas ainda a ver com isso. O Marcos Pianger, ele conta uma história, ele não é crente, mas ele conta uma história do que essa questão de um amor radical faz. Fala que ele levava a filha dele para o colégio, e aí diz que a menina, uma amiguinha da filha dele, começa a fazer bullying com ele. E fala para a menina assim, nossa, cara, teu pai é feio mesmo, hein? E aí ele falava assim, mano, como é que é o pai dessa menina aí? Aí ele nunca via o pai da menina, tá ligado? E ele ficava imaginando assim, pô, cara, ô tchê, sou um cara bonito, né, cara? Tipo assim, ruivão, barbinha, né, estiloso. E a menina falava assim, o meu pai, ele é muito fortão. Meu pai, tipo, cara, ele me pega no braço assim, cara, ele gira assim, cara, meu pai, cara. Ele fala assim, mano, o cara é mais bonito que eu, o cara é mais forte que eu. Assim, mano, cara, eu quero conhecer esse cara, mano. E aí passa um tempo, a menina, ele fala assim, mano, tô com medo de levar minha filha no colégio, porque essa menininha, mano, tá me apavorando, mano. Daqui a pouco a menininha olha ele chegando de carro e fala assim, nossa, que carro feio, hein, cara. Aí ele tipo assim, mano, agora acabou, mano. Agora acabou, eu tô chateado com essa menina, mano. E tipo assim, cara, se eu pegar o pai dela na esquina, tipo assim, cara, vai dar ruim. E isso aqui não tá legal. Imagina se ela faz isso comigo, imagina com as outras, entendeu? Aí diz que um dia ele parou com a filha dele e falou assim, não, vamos parar aqui nessa esquina e eu quero ver esse cara, mano. E aí diz que apareceu tipo o Danny DeVito. Quem conhece o Danny DeVito? É um baixinhozinho, careca. Não era forte, não era alto, não era bonito e tinha um carro velho. E aí ele falou assim, cara, mas olha isso aqui, meu. E aí ele para pensar e ele fala assim, agora eu entendi. É verdade. Ele é tudo isso para a filha dele. E muito mais. E qual a lição que a gente tira disso, gente? Isso é paixão. Isso é paixão, gente. Isso é algo que mexe com os nossos corações. Antes de eu casar com a Lilian, ela voltou para a Noruega. Porque a gente ia casar lá. Então ela teve que ir para ajeitar as coisas do casamento e tal. E aí, cara, eu nem lembro quanto tempo foi, mas pareceu uma eternidade. E aí a gente estava em Foz, eu era pastor assistente lá de uma plantação. Gente, todas as pessoas que brotavam na Calvary Foz sabiam de uma loira da Noruega que veio de Bergen, e ela era linda, e ela era maravilhosa, e ela era cheirosa, e não tinha ninguém mais bonita que ela no Brasil, e que no dia 7/7 de 2007 eles iam casar. Eles estavam assim, sabe o Cacau, o pastor assistente? Ah, sei, aquele lá da guria loira lá, né, da Lília, sei. Um amigo meu falou assim, mano, eu já tô ligado já, cara. Já assim, mas tô ligado, a Lilian, ela é de Bergen, da Noruega, ela é assim, mano, legal, valeu, não precisa mais falar não, tá tudo certo, cara. A gente já sabe, já todo dia, cara. Todo dia, toda hora. Eu falo assim, pô, mas eu não consigo falar de outra coisa, cara. Tipo assim, mano, eu tô morrendo de saudade, tô numa bad aqui, mano, tô numa depressão. E na época não tinha esse negócio de ligar, de WhatsApp, de chamada de vídeo. Cara, a gente nem lembro, acho que era pelo Skype na época. Nem tinha banda larga na nossa casa, cara. Mas existia algo incrível dessa paixão, gente. E aí então a gente vê uma sentença. Ele fala assim no versículo 5, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. A gente vê uma coisa aqui de decisão. Não uma coisa sentimental, ao mesmo tempo que envolve essa questão de romance e de paixão. Mas a gente vê uma coisa de razão mesmo, assim, cara. Tipo assim, cara, isso aqui é uma decisão para que o amor venha. E aí ele fala, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele.
Uma palavra, a gente já está terminando, pessoal. Uma palavra importante aqui que você vai ver nas outras cartas. Lembre-se. Lembre-se. Lembre-se é uma palavra muito chave nesse aspecto. Lembre-se é uma ideia. Sabe quando você assiste uma série, e aí lá no seu Netflix, ou sei lá em qual plataforma que aparece o vermelho que você já assistiu, lá embaixo? Que aí você sabe que você está em dia com a série, quando o vermelhinho está lá embaixo. A ideia desse lembre-se é tipo assim, você não está vendo o vermelhinho? Volta lá para o começo. Porque você perdeu a conta de que episódio você está. Volta lá para o começo, não tem o vermelhinho na barra lá de baixo. Aí você volta lá do começo, aí você começa a ver, eu já vi isso aqui. Isso aqui eu assisti, isso aqui. E tudo começa a fazer sentido. É uma ideia de rebobinar, né, de voltar para esse lugar. O primeiro passo da restauração para essa igreja de Éfeso, era lembrar, pessoal, eu mesmo para nós. Precisamos lembrar. Lembrar de onde caiu. Lembrar de onde parou. Lembrar onde eles costumavam estar em seu amor pelo Senhor e uns pelos outros. É como se fosse rebobinar a memória. Pare para pensar um pouco. Gente, a gente lembra da história do filho pródigo. Ele que pegou a sua herança e tudo que o seu pai tinha em vida e viveu para viver uma vida de zoeira, de loucura. E chega um ponto na vida dele. O que acontece? Ele lembra. Ele estava num chiqueiro. E ele lembra, ele fala assim, os empregados do meu pai comem e vivem melhor do que eu. E eu estou aqui comendo lavagem. Então ele se levanta e ele começa a dizer as coisas que ele queria falar para o seu pai. Pequei, eu errei. E assim é conosco. O aspecto de arrependimento, que o Senhor nos chama a se arrepender. Ele dá um aviso, né? Ele dá esse diagnóstico, ele dá essa sentença. É como se, daí ele fala que o seu candelabro seria removido, é como se eles pudessem continuar sem a mão do Senhor, sem a presença do Senhor, o que não faz sentido algum. Seria uma igreja onde a glória de Deus havia partido, o que seria uma coisa extremamente horrível. Um lugar sem vida, um lugar sem Deus, um lugar onde Deus não habita. Essa é a ideia. Importante pensar que tem coisas que Jesus odeia. E a gente precisa odiar também. Tem coisas que Jesus odeia, a gente precisa odiar. A gente precisa entender que a igreja de Jesus, ela é um organismo e não uma organização, gente. Ela requer que os membros funcionem, cada um de forma correta. Porque senão o corpo adoece. Quais são as primeiras obras que seriam para a gente pensar? Quais são as coisas que a gente fazia no começo que a gente precisa repensar? Como que era a nossa vida de oração quando nós nos convertemos? Como era a nossa vida de oração e de leitura das Escrituras nos primeiros anos da nossa vida com o Senhor? Como nós ficávamos animados acerca de falar do que Jesus tinha feito na nossa vida, para os nossos amigos, para os nossos parentes. Como a gente não tinha vergonha de testemunhar de Jesus, porque a gente não estava nem aí para isso. A gente só estava apaixonado por Jesus Cristo. E você quer ver uma coisa interessante acerca disso? É que quando pessoas novas convertidas estão no nosso meio, gente, nós somos desafiados. Nós somos humilhados, gente. E é uma coisa boa. Sabe quando você não quer ir para o grupo de conexão? E aí o novo convertido não vê a hora e o dia de chegar para poder estar no grupo? Sabe quando você não está afim de ir no culto do domingo porque você está cansado e cansada? E aí o novo convertido, cara, chega lá mais cedo, porque ele não conseguia aguentar para esperar, para chegar lá 5 horas, para poder ver o pessoal que ele não via durante a semana. E depois acaba o culto, a gente quer ir para casa assistir o Fantástico, seja o que for. E a pessoa está tipo assim, eu estou só pensando no Senhor, eu vou para minha casa, eu vou ligar um louvor, e aí eu vou ler as Escrituras, eu vou orar e eu vou dormir. Já não viveu coisa assim, gente?
E aí ele fala no versículo 6, mas uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, o que eu também as odeio. Nicolaítas eram aqueles que deturpavam a graça do Senhor, os ensinos acerca da Escritura. E fala que o Senhor odeia. Então, quando você me vê falando de que eu não recomendo algumas igrejas e alguns pastores, eles podem estar considerados nessa categoria de nicolaítas, de que o Senhor odeia e que a gente deve odiar também. Encerrando, a promessa. Aqueles, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Os vencedores são aqueles que terminam pela fé. Eles não somente começam, mas eles terminam. A promessa, a árvore da vida, ele é a eternidade, excesso de eternidade. Nós continuaremos juntos para sempre. Temos ouvidos para ouvir o que o Senhor está falando? Como está o nosso amor hoje por Jesus? Vivo ou morto? Ficou para trás ou ainda está de pé? Será que estamos trocando todas as outras coisas, o serviço, a ocupação? Estamos correndo, ocupados pelo nosso amor pelo Senhor? João 16, 33 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra do Senhor para nós. 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5, diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Então nós somos vencedores em Cristo. Em Cristo nós podemos vencer. Nós não temos poder para vencer fora de Cristo. Agora em Cristo nós podemos perseverar até o fim. Nós podemos ouvir as palavras do Espírito está dizendo para a gente. E poder desfrutar da eternidade com Jesus Cristo. Vamos orar.